Vida Longa CBN. Doutor Carlos, bom dia e desde já agradeço a sua disponibilidade de nos atender aqui na CBN Vitória. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutor Carlos, a gente está entrando em dezembro, amanhã, domingo, né? Hoje é sábado, dia 30, e dezembro o pessoal pensa logo no verão, no sol, na praia, piscina, e às vezes a pele fica meio de fora, né? E a gente tem que alertar para o dezembro laranja, que é de prevenção ao câncer de pele, certo? Certo, não é à toa que o mês escolhido foi exatamente dezembro, né? As portas do verão, né? Para fazer aquele alerta à população toda em relação ao câncer da pele. E a gente inicia já o mês, logo no dia 7, né? No sábado, agora, próximo sábado, a gente vai fazer aquele mutirão de atendimento à população, de maneira gratuita, né? Mais de 100 postos aí espalhados pelo Brasil, de 9 às 3 da tarde, né? É uma oportunidade que a população tem de fazer um check-up cutâneo, principalmente voltado para a detecção precoce do câncer da pele. Uhum. Aqui no Espírito Santo, assim como em outros estados também, a gente tem uma característica muito da agricultura familiar. Muitos imigrantes que vieram aqui para o Brasil também estão no Espírito Santo, muitos deles com a pele bem clarinha e que pegam sol de manhã até o solzinho mais forte, que é aquele das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Vamos começar por eles também, porque a gente sabe que o pessoal gosta da praia, tem protetor solar, mas como é que essas pessoas lá da agricultura conseguem se proteger? Pois é, isso é um problema. A gente já enfocou bastante essa questão da exposição durante o trabalho, né? Não só o pessoal da lavoura, aí no caso de Vitória, mas também pescadores, Uhum. bombeiros, né? Pessoas que ficam Garis, às vezes, da salva-vidas, limpeza de rua também, né? tem garis, pois é. Uhum. O gari, ele até que ele, em geral, trabalha de roupa, né? Uhum. Eu acho que essa é a medida mais eficaz, né, que a gente pode recomendar. E a questão de horário não tem como, é o horário de trabalho da pessoa. Sim. Então, o que a gente tem que adotar são medidas de fotoproteção, que não se restringem ao uso do filtro solar, né? Elas começam pelo uso de uma roupa, né? Preferencialmente com filtro ultravioleta. Caso não tenha o filtro ultravioleta, pode ser uma roupa, uma trama do tecido um pouco mais espessa, como é o caso dos garis, né? Chapéu de aba larga, óculos escuro. A gente vê muitas vezes também aqueles pessoal que trabalha com motoboy usando aquela espécie de cobertura nos antebraços, né? Então, esse Uhum. tipo de roupa ajuda muito, e o pessoal da agricultura, a gente vê sempre, né, com chapéu de aba larga, isso é muito importante. E uma coisa que chama muita atenção é porque as pessoas às vezes se perguntam: ah, mas eu sou novo ainda, não tem problema eu pegar sol agora. Só idoso, só as pessoas mais velhas é que têm problemas para pegar sol por muito tempo. Mito total, né? Desde cedo a gente tem que cuidar, porque isso se acumula ao longo da vida, esse mal se acumula ao longo da vida, doutor? É exatamente o contrário, né? Porque a gente vê justamente a maior incidência do câncer da pele, principalmente o carcinoma basocelular e o melanoma, né? Relacionados mais com episódios de exposição intensa e intermitente, principalmente na infância e adolescência. Exposição intensa e intermitente, quer dizer, aquele indivíduo que não pega sol o ano todo e de repente chega nas férias, chega no verão e vai logo no primeiro dia para a praia sem estar bronzeado e fica todo vermelho, né? Ou a pessoa que mora longe da praia, quando vem, quer ficar o dia inteiro. Então, esse é o pior tipo de exposição que tem, e principalmente na infância, quando a criança brinca, fica muito tempo exposta, ou o adolescente que quer, por vaidade, ficar bronzeado e tudo mais. Essa época ela é fundamental. Então, é muito importante orientar as crianças nesse sentido. É claro que no idoso, né, o efeito, como você bem falou, ele é cumulativo né, ao longo do tempo, e a pele também do idoso, isso é uma questão que a gente já conversa bastante, ela é um pouco mais delgada, um pouco mais fina, então também tem que se proteger bastante, a capacidade de reparo é menor, então tem que se proteger e hidratar muito bem a pele.
Quais são os tipos de câncer de pele, doutor? Basicamente, a gente tem três tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide ou escamoso e o melanoma, né? A diferença entre eles, de uma maneira bem assim, tentando ser o mais didático possível, o carcinoma basocelular, ele é o tipo de câncer mais frequente que tem, né? E ele é um câncer que não mata, ele é um câncer que o problema dele é a capacidade destrutiva local. Felizmente é o mais frequente e o menos grave, né? Em geral, dá em Uhum. áreas expostas, é uma ferida que não cicatriza, né? E pode ter um pouco de pigmento, mas em geral é uma lesão mais rosada, que tem um brilho chamado perolamento, e que a queixa principal dos pacientes é a ferida que não cicatriza. Esse é o câncer de pele clássico, mais comum. O outro extremo é o melanoma. O melanoma é o câncer menos frequente, ele representa 4, 6% dos cânceres de pele, porém é responsável por 75% dos óbitos por câncer de Nossa. pele, porque ele tem uma capacidade de metástase muito grande. Não que todo melanoma vá dar metástase, né? Quanto mais precoce ele for diagnosticado, menores são as chances de dar metástase. Essa é justamente o enfoque, né, de você fazer o diagnóstico precoce. As taxas de cura com o tumor incipiente são muito altas. Então, se você pega um tumor no início, a gente está falando de chances de cura de quase 100%, 97%, 98%. Então, esse é um tipo que se caracteriza por. É uma pinta que muda, né? Em Uhum. geral, como o nome sugere, melanoma, né? O tumor tem melanina, que é o pigmento da pele. Então, em geral, é aquela pinta que muda, que cresce. E para a gente se lembrar disso, tem esse método mnemônico do ABCD: A de assimetria, B de borda irregular, C de cor variada e B de diâmetro acima de 6 milímetros. Essa é uma forma da gente lembrar, né, do melanoma. Uhum. E o intermediário entre eles é o carcinoma escamoso ou epidermoide, que também ele é o carcinoma clássico, é um tumor um pouco mais lento, né? Em geral incide em pessoas com um pouco mais de idade, né? Em geral também está associado com lesões prévias, aquelas ceratoses, são lesões pré-cancerosas, né? Esse sim, ele é bem relacionado com o efeito cumulativo do sol. Em geral, acomete pessoas acima de 60, 70 anos. Essa Uhum. é uma lesão mais seca, também ferida que não cicatriza ou coisa nova na pele, né, que não cicatriza. Bom, o senhor falou sobre. O ideal sempre é prevenir, mas o senhor falou também sobre o diagnóstico precoce. Como é Uhum. o diagnóstico? O que que a gente observa para procurar um dermatologista, doutor? Então, conforme eu chamei a atenção aí, quer dizer, a gente tem duas queixas principais que eu acho que as pessoas têm que estar atentas. Primeira, ferida que não cicatriza na pele, isso deve ser um sinal de atenção. O segundo, uma pinta que muda, uma pinta que cresce, uma pinta que está mudando de cor, né? Isso deve chamar atenção. A pessoa deve se examinar, assim como examinar o seu parceiro, o seu cônjuge, deve estar sempre atento à pele e olhar. O recomendado é uma consulta com o dermatologista pelo menos uma vez ao ano para fazer esse check-up. E justamente essa é a ideia dessa campanha, de oferecer para a população, uma vez ao ano, pelo menos, esse check-up de maneira gratuita. Uhum. Bom, já tem ouvinte preocupado, né, com essa questão do diagnóstico precoce e da cura, no caso de um diagnóstico positivo, para qualquer um dos três que o senhor disse. Como é o tratamento, doutor? Primordialmente, o tratamento do câncer da pele é cirúrgico. Primordialmente, ele é cirúrgico, né? Existem outras maneiras de se tratar o câncer da pele, mas são, em geral, exceções, né? Ainda mais quando a gente está falando de um diagnóstico precoce. Então, em geral, é uma cirurgia que pode ser, inclusive, realizada ambulatorialmente, na maioria das vezes, dependendo, claro, da condição clínica, da localização do tumor, da extensão do tumor, né? Mas, em geral, a gente pode falar que a cirurgia ela é bastante eficaz e, na maioria das vezes, curativa para o câncer da pele. Em algum momento precisa de quimioterapia ou radioterapia, algo do tipo? Sim, em oncologia, de maneira geral, e na Uhum. pele não é diferente, a forma de tratamento ela vai depender do estadiamento do tumor ou do Uhum. paciente. O que quer dizer isso? Esse tumor está localizado na pele ou já soltou alguma célula e tem uma metástase no gânglio, no gânglio linfático. Se o tumor já saiu do gânglio linfático e foi para algum órgão à distância, o melanoma pode fazer isso, né?
pode ir para o pulmão, pode ir para cérebro, pode ir para fígado. Então, quer dizer, tem doença tumoral em outros órgãos. Então, o que a gente fala é, se é uma doença localizada, é cirúrgico, ponto, e tudo está resolvido. Caso tenha um comprometimento tanto de gânglios linfáticos quanto de órgãos à distância, aí sim vai aumentando a escala do tratamento. Isso pode envolver radioterapia, isso pode envolver quimioterapia, isso pode envolver imunoterapia, né? Uhum. Então, mas a notícia boa por exemplo, no caso do melanoma particularmente, de 2011 para cá, a gente teve uma mudança muito grande na sobrevida dos pacientes com doença à distância, com doença metastática, que até então tinha um prognóstico bastante reservado, e isso a gente vê que está mudando ao longo do tempo, né? E drogas novas têm saído a cada dia, então as perspectivas são muito boas nesse sentido. Que bom. Doutor, o mormaço, ele é prejudicial para a Sim. pele? Na verdade, o ultravioleta, ele não, os raios ultravioleta, né, que são Uhum. o principal fator relacionado aí com a exposição solar exposição solar e que induz ao câncer da pele, pode levar ao câncer da pele, ele não enxerga muito a água das nuvens, né? Ele passa Uhum. da mesma maneira. O mormaço, na verdade, quer dizer, o dia que está nublado e a pessoa pensa que não vai ter o ultravioleta, Uhum. pode, na verdade, enganar, né? Porque sugere que a pessoa está protegida e, na verdade, não está, né? Então, eu acho que o problema do mormaço é justamente esse de parecer uma coisa que não é. Uhum. Eu pergunto isso, doutor, também porque a gente vem acompanhando as autoridades mundiais preocupadas com o nosso meio ambiente como um todo, mas também preocupadas com a temperatura do planeta, que vem aumentando. Aumentou em séculos e agora que parece que em décadas vem aumentando um pouco mais, né? E há uma preocupação muito grande em relação à temperatura. Esse aumento da temperatura do planeta, essa incidência cada vez mais forte do sol, do calor, isso preocupa dermatologistas também? Preocupa, claro, né? A gente está falando de um sistema que vai repercutir de Uhum, alguma maneira, mas particularmente os raios ultravioleta, aquele buraco que a gente tinha na camada de ozônio na década de 80, né, que teve o seu ápice na década de 80, início da década de 90, ele felizmente parece que está reduzindo, né? Quando a uhum, gente olha lá o site da NASA, por exemplo, a gente consegue ver isso, que ele está reduzindo. Apesar do calor estar aumentando, a gente tem essa percepção do raio ultravioleta estar aumentando, o ozônio, que é um dos filtros dos raios ultravioleta, parece que está melhorando, né, com essas medidas que foram adotadas, Tratado de Quioto, Tratado de Paris, né? doutor, para a gente encerrar, muitos ouvintes às vezes ficam na dúvida de como saber a incidência do raio ultravioleta, se está forte, se está fraco, se dá para ir para a praia ou não. Outros já falam que é possível ver esse número nos aplicativos de temperatura que vem nos celulares. Eu pergunto ao senhor, isso funciona ou não? Sim, isso funciona, e isso é uma boa maneira de saber se tem que se proteger ou não, né? Ele é um padrão internacional e que mede as forças dos raios ultravioleta, né? Num Uhum, determinado tempo local. Então, é até interessante que a pessoa use o aplicativo da região onde está, né? E é aquilo, entre 8 e 10 é considerado muito alto, então, que é o que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, né? Então, isso é uma boa maneira de se precaver, sem dúvida. uhum. Bom, qual o melhor horário para você tomar um solzinho também para ajudar na vitamina D do corpo? O que que o senhor indica? Antes das 10, depois das 3, né? Uhum, É claro que considerando sempre aonde você está, né? Às vezes tem locais que realmente são no Nordeste, por exemplo, né? A gente vê que às vezes 4 horas da manhã, né? Na Paraíba, 4:30 da manhã, já tem sol. Então, quando der 7, 7:30, você vê que o índice de ultravioleta já está bastante alto. uhum. Então, mas de maneira geral, antes das 10 e depois das 3.
Doutor, mais uma vez agradeço imensamente a sua participação conosco aqui na CBN Vitória nesse sábado. Muito obrigada, viu? Um excelente final de semana. Eu é que agradeço e maiores informações sobre o Dezembro Laranja podem ser consultadas no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é sbd.org.br. É só digitar Dezembro Laranja que mostra lá as informações. Pois é, Muito gente. obrigado, um abraço a todos. Campanha Dezembro Laranja que começa já a partir de amanhã, domingo, dia 1º.